Sempre a dúvida se estamos no ar, mas eu acho que a gente já está no ar. Boa noite, gente querida da Pós TV 247, gente de olha aqui, ó, já estou pronto. Já parou dessa duplicidade aqui. Então, vai, começando de novo. Boa noite, gente querida da Pós TV 247, de todo canto do Brasil, de todo canto do planeta, de todas as galáxias, nessa enorme, incomensurável frátria que é a língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas nesse domingo. É o Boa Noite 247 desse domingo, 4 de agosto de 2019. Vocês estão vendo aqui, ó? Gente, eu tô em Bertioga, não tô em Porto Alegre, não tô no sul do Brasil, tô em Bertioga. Tá 16 graus aqui nesse momento, deixa eu dar uma checada. Bertioga, deixa eu ver. Bertioga, 17 graus nesse momento. Pode parecer que não é muito frio para você que é do sul, mas aqui é muito frio, a umidade aqui é altíssima, então o frio fica ainda muito maior. E nós estamos, nesse momento, debaixo de uma onda de frio terrível no sul e sudeste do Brasil, e que atinge até lugares onde costumeiramente não faz frio. Rio de Janeiro. Eduardo Moreira, muito boa noite para você. Muito bem chegado. Estou vendo você. Que roupa é essa para o Rio de Janeiro, homem? Boa noite, Mauro. É sempre um enorme prazer, uma enorme honra estar aqui no 247. Na sua presença, ainda mais uma grande alegria. Muito obrigado. E Rio de Janeiro com 17 graus também. Eu acabei de verificar aqui, para nós é um frio glacial no Rio de Janeiro. A Luciana deve estar sofrendo mais ainda, que ela está no estado, mas num local mais alto e mais frio. Mas muito obrigado, Mauro, pelo convite. Tá, obrigado demais pela tua disponibilidade para estar entrando no ar com a gente aqui, esse horário, no domingo à noite. Luciano Escobar, né, já anunciou, já antecipou, está aqui com a gente também, nossa Luciano Escobar, nossa, tão querida pela comunidade da Pós TV 247. Pois é, ela falou que a Luciana está um pouquinho mais alta. A Luciana está em Teresópolis, na Serra Fluminense. Luciana, quantos graus está fazendo aí agora? Olha, a sensação que a gente tem é de uns 5 graus, mas a última vez que a gente viu o relógio aqui estava 7. Então, eu posso até mostrar aqui para ver se vocês conseguem ver. Não sei, está mostrando 8, 3h25 da tarde. Acho que aqui dá para ver melhor. 7 graus. 7 graus. Tá muito frio. Pois é, gente, esse programa de hoje, ele vem para falar um pouco dessa crueldade sem fim contra o presidente Lula. Em Curitiba, nesse momento, assim como aí em Teresópolis, está 7 graus, com uma sensação térmica bem menor. E o presidente Lula, que é um pernambucano, acostumado com calor, está jogado lá para congelar numa cela, na sua prisão política. E não é só lá, tá frio no Brasil, tá frio em metade do país, tá frio. Eu estava anotando aqui, gente, que impressionante. Olha só, Curitiba 7 graus, Porto Alegre 12 graus, Florianópolis 14, São Paulo 11, Rio de Janeiro, né, 17, Teresópolis, a gente acabou de ver 7 graus, Belo Horizonte 18, mesmo Vitória, já um pouco mais para cima, 19 graus. Campo Grande, 19 graus. Goiânia, onde é muito mais quente, 23 graus. A situação só começa a melhorar quando a gente vai para o norte e nordeste, efetivamente. É claro que lá tem regiões do centro-oeste que é bem quente, mas mesmo em regiões muito quentes, Cuiabá, por exemplo, está 23 graus apenas. 23 graus, é frio para Cuiabá. Né, começa a esquentar, ó, Palmas é um forno. O Aquiles Lins voltou de lá, estava lá até ontem, acho que está voltando de Palmas agora, teve lá esses dias, Palmas 33 graus. Acho que é o lugar mais quente do Brasil nesse momento, ou a capital mais quente do Brasil nesse momento. Brasília 26, Salvador 25, Recife 25, Fortaleza 27, Manaus 29, Belém 26.
mas é debaixo de 7 graus que estão mantendo Lula preso. Não tem fim a crueldade contra ele, não tem fim a crueldade contra Lula. É um negócio assim, eu estou muito, muito indignado, porque olha aqui como eu estou aqui em Bertioga, estou aqui dentro de casa, janela fechada, janela da varanda fechada, estou com um casaco, ó, por sinal esse casaco aqui não é meu, esse casaco é do Gustavo Conde. A gente trocou sem querer os casacos no encontro lá em Curitiba, exatamente. Acho que ele ficou com os casacos, 2 casacos meus, eu fiquei com esse dele. Estou me aproveitando aqui, mas estou com muito frio. Estou congelando, estou com cobertor aqui, porque as pernas estão frias. Você imagina em Curitiba como é que não está o nosso presidente Lula. É de cortar o coração, mas é também de deixar indignado, né, Luciano? Muita indignação, Mauro, muita. Porque nós só vamos restabelecer a democracia no Brasil a hora que nós libertarmos o presidente Lula. E o mundo aguarda por isso, viu? Porque essa ameaça, o que está nos acontecendo agora, põe o mundo todo em alerta. E eu acho que para que a gente lute, reconstrua, que nasça uma nova democracia sob os céus brasileiros, eu acho que a gente precisa e deve ao Lula a liberdade dele. Esse processo tem que ser anulado. Tem, não. É uma loucura. Eduardo, Fala, você imagina o que é um pernambucano estar lançado na cela, no cárcere, nesse frio? E aí eu estou falando do Lula, mas estou falando também dos quase 1 milhão de prisioneiros, né? Lançados na cela, não estão todos eles no sul-sudeste, mas os presos nas cadeias no sul-sudeste, o que estão sofrendo, os moradores de rua, o sofrimento ao que estão submetidos, né? Moradores de rua estão condenados às ruas pelas mesmas elites que trancafiaram Lula. Um absurdo, Mauro. Olha só, a gente tem que ligar duas condições aí, Mauro. Primeiro, esse processo penal punitivista que o Brasil vive desde a década de 90, que condena pessoas a viverem nos presídios leva as pessoas a viverem em presídios sem uma condenação transitada em julgado. Tem 40% das pessoas que hoje estão em presídios não tem sequer uma condenação em primeira instância. Isso é muito grave. O Brasil tem que acordar para isso. E isso hoje está representado muito claramente na figura do ex-presidente Lula, que vive uma condenação absolutamente injusta, é um preso político numa masmorra gelada de Curitiba. Isso a gente tem que estar muito indignado e sempre denunciar essa situação, Mauro. Sempre. Sempre. Não, olha, estou vendo aqui, ó, a Maria José Mendes. Bom, boa noite todo mundo, muita gente já entrando aqui no nosso boa noite. Deixa eu ver quantas pessoas estão conosco neste momento. Aqui, mais de 1.000 pessoas já nesse momento com a gente. Esse novo sistema do Zoom, né, como a gente fala, que mudou o sistema de transmissão, o sistema de Hangouts pelo qual a gente fazia, saiu do ar, e agora estamos com esse novo. Ele é um pouco difícil ainda para as pessoas entrarem na live, né, porque não tem a notícia, não se espalha a notícia como anteriormente, mas vamos caminhando, né, vamos caminhando. Natal, no Rio Grande do Norte, 27 graus, Interlagos, em São Paulo, 11 graus. Boa noite, Tereza Cristina, grande amiga, Sandra Gurgel, o Ariel Júnior, a Carla Lobato Soares, também daqui de Bertioga. Está frio demais e com chuva aqui em Bertioga, é verdade. A Lena Pacheco dizendo, não dá nem para eu passear com os meus cachorros. A Sara Matos Prado, e os moradores de rua, vítimas do desgoverno, será? Não sentem frios, morrem de frio. Moradores de rua, entrevistei o padre Júlio Lancelotti, teve grande repercussão a entrevista dele para o Paz e Bem, e ela foi veiculada ontem aqui pela Pós TV 247, ele falando disso, né, dos moradores de rua mortos, congelados no frio de São Paulo, principalmente, né, São Paulo, Belo Horizonte, nas cidades do sul do país. É um desespero. Eu fui missionário na Pastoral do Povo da Rua, a situação no frio é desesperadora, desesperadora mesmo. A Verônica Vidal perguntando, mas Lula não está protegido do frio? Não, não tem agasalhos? Ó, eu vou dizer para vocês o seguinte, o que acontece aqui no Brasil? Uma experiência interessante. Os americanos e europeus que vêm para cá relatam todos a seguinte situação,
que eles passam mais frio no Brasil do que na Europa e nos Estados Unidos. Por que isto? Porque, diferentemente do que acontece nos países europeus e nos Estados Unidos, o Brasil não está pronto para o frio. Você vai para a Europa e para os Estados Unidos, em toda casa, em todo hotel, em todo estabelecimento comercial, tem ar quente, tem aquecimento. Né? Você tem aquecimento nas casas. Então, quando chega o frio, dentro das casas é quentinho. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. Chega o frio, dentro das casas é um gelo. É um gelo. Por isso que eu estou assim, ó, de cobertor. Se eu estivesse morando lá na Europa ou nos Estados Unidos, eu estava em mangas de camisa, como a gente diz, estaria de camiseta agora, porque o aquecimento da casa resolveria isso para nós. Lá em Curitiba, vocês imaginam qual o grau de aquecimento que tem na cela onde está o presidente Lula. Um lugar que não foi feito como as casas em geral são feitas. As casas... Minto. Aqui no Brasil, nem as casas são feitas para vedar a entrada do frio. Entra frio pelas casas. Então, vocês imaginam num prédio que não é um prédio para ser moradia, qual é a vedação que tem para o frio. Então, o Lula tem agasalho. É claro que tem agasalho, mas ele está congelando lá dentro. Está congelando. Está 11 graus aqui dentro da minha casa agora. Então, eu imagino que seja semelhante. E a gente precisa de agasalho mesmo. Eu espero que levem roupa de proteção térmica para o Lula, porque é uma preocupação que a gente tem, a mesma preocupação que a gente tem conosco e com os nossos bichinhos, a gente também tem com o bem-estar dele lá o tempo todo, com a população de rua, então nem se fala, tudo que a gente pode fazer para ajudar, a gente faz, mas realmente é uma preocupação de todo mundo que tem um coração, né? De todo mundo que tem um espírito humano de solidariedade, porque está muito frio, é muito frio mesmo. Eu espero realmente que amparem. A Laurita 942 está dizendo aqui, ó, Curitiba é o lugar que mais senti frio em minha vida. Peguei, no Canadá, cheguei a pegar menos 35 graus. Todo dia, menos 25 graus. Mas senti mais frio em Curitiba, entra nos ossos, exatamente por isso. Porque as cidades brasileiras não estão preparadas para a situação de inverno, que de fato no Brasil é pouco tempo de inverno, e é relativamente um frio menor do que na Europa, nos Estados Unidos, em alguns lugares da Ásia, mas é frio demais, e olha, o que eu queria trazer é não apenas a dimensão pessoal do frio que o presidente Lula está passando, mas quero falar para vocês, eu estava assistindo agora, estou aqui no plantão do 247, e estava ao mesmo tempo assistindo lá na Vigília Lula Livre, a celebração interreligiosa que acontece todo domingo às 6 horas da tarde. E foi até agora, por volta de 7 e pouco da noite. Eu fiz algumas fotos da transmissão para partilhar com vocês, para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui algumas das fotos muito impressionantes da vigília. Olha como as pessoas estão vestidas na Vigília Lula Livre, né? Olha como elas estão realmente com um grande frio lá na vigília. Essa foto aqui, ó, essa é a foto mais impressionante de todas. Veja essa mulher atrás, com as mãos, com luvas sobre o rosto. Muito frio, muito frio. Então, 7 graus, vocês imaginam com vento, né? Ventava muito, muito. Aqui, ó, a foto deste senhor que está com o microfone na mão, deixa eu ver se ela acha, deixa ela achar o foco aqui. Vamos lá, a câmera acha o foco. Câmera. Ó, deu para ver um pouquinho, sumiu. Esse senhor que está com o microfone na mão é um líder comunista indiano, que estava lá, fez um belíssimo discurso em inglês. E isso é muito interessante, porque tem tudo a ver com o projeto do canal Paz e Bem, que nasceu aqui dentro da Pós TV 247, né, de pensar a espiritualidade como algo que está muito além das religiões e que une, inclusive, gente ateus, agnósticos. Então, esse líder comunista fez como que uma homilia, um sermão, no meio da celebração, ou durante, fez parte da celebração interreligiosa. Esta mulher, que está aqui nesta foto que eu mostrei, com as mãos no rosto, vou mostrar mais uma vez, que é muito impressionante. É uma líder indígena, do norte do país, se eu não estou enganado, do Acre, que foi para Curitiba e está estudando em Curitiba. Passou na Universidade Federal lá,
por conta das cotas e está estudando direito em Curitiba. E ela está lá, na jornada. E ela fez um relato durante a celebração bonito da coordenação que há dos povos indígenas para irem a Curitiba também participar da vigília. Então, vocês imaginam o frio que ela estava sentindo lá durante a celebração. E aí eu quero falar o seguinte, devolvo a bola para vocês dois para comentarem essa questão. Acho que a vigília Lula Livre é um dos momentos mais altos, um dos momentos mais marcantes da história das lutas do povo brasileiro. O que eu vi lá nessa celebração hoje, gente, o vento batendo. Então, se está 7 graus em Curitiba, a sensação térmica ali devia ser 4, 3, 2 graus. E as pessoas não arredavam o pé. Havia centenas de pessoas na celebração interreligiosa que terminou com boa noite, presidente Lula. As pessoas, o povo brasileiro não arreda pé da porta, né? Porque eles lá estão simbolizando o povo brasileiro, né? Não arreda um pé da porta da prisão, não larga a mão nem o coração do presidente Lula. Fiquei muito emocionado nessa celebração de hoje, muito emocionado mesmo. Luciana? Eu espero que essa bolha de amor que se criou com a vigília Lula Livre aqueça o coração do Lula e possa dar mais conforto a ele esse tempo todo, enquanto a gente luta aqui fora pela liberdade dele, porque a gente não pode desistir dele. E essa concentração de pessoas que chegam, que saem, que voltam, isso aí é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Não é só resistência, é resistência, muita força e muito amor que tem ali. Muito amor. Então, assim, a esperança que alimenta o meu coração todos os dias é saber que a gente está lutando daqui, mas aquelas pessoas não saem de lá, ou quando saem é para outras chegarem e tomarem o lugar delas e aquilo se perpetuar, porque a gente tem que demonstrar nossa indignação pelo que está acontecendo com o nosso presidente Lula, com o nosso Brasil, que foi, assim, jogado numa aposta por essa elite do atraso e bancada para ser colocada nas mãos de uma pessoa completamente desqualificada e que está deixando que tudo seja destruído sem a menor competência. Nós precisamos realmente ter essa força e de levar nossa luta adiante, porque eu acredito nela. O áudio. Voltou, né? Ok, eu tinha cortado aqui o áudio. A Rita Dias dizendo aqui, muito triste para as pessoas em situação de rua com esse frio. A Cris Abramos, só fico aqui impotente pensando no sofrimento do povo morador de rua. A Luzia dos Santos, o frio de Curitiba corta carne. A Lena Pacheco dizendo, Curitiba agora já está em 6 graus a temperatura, diminuiu, ficou ainda mais frio. A Sandra Góes dizendo, exatamente, agora estamos com 6 graus, muito, muito, muito frio neste momento. A situação realmente é terrível. O Manuel Lima aqui perguntando se o Lula não vai dar mais entrevista. Sim, o Lula vai dar uma entrevista aqui para nós, do 247, foi autorizada pela Justiça, em breve vai dar entrevista. Queria falar uma coisa, Eduardo, e aí te devolver sobre essa questão da dimensão do frio e você viu as pessoas se manifestando sobre a situação dos moradores de rua, né, que são quem mais sofre nas cidades com frio, né, dormem no chão gelado, é desesperadora a mesma situação. Mas há uma história, ao mesmo tempo pungente, bonita, forte, da ligação íntima do Lula com os moradores de rua. Eu entrevistei o padre Júlio Lancelotti, como já falei aqui, olha, vale a pena assistir uma das entrevistas, por sinal, tive o privilégio de fazer 2 das entrevistas mais emocionantes dos últimos tempos que fiz, uma com o padre Júlio Lancelotti, sexta-feira, no Paz e Bem, foi transmitida, como eu disse, ontem de manhã, aqui na Pós TV 247, e ontem, o Boa Noite de ontem, com Adriano Diogo, ex-vereador, ex-deputado estadual de São Paulo, foi presidente da Comissão da Verdade no estado de São Paulo. Nossa, foi tocante, vale a pena rever o Boa Noite de ontem, relatando toda a história, né, da luta contra a tortura, ele que foi preso político, jovem ainda,
estava nem formado na geologia da USP em 73, foi brutalmente torturado pelo brilhante Ustra durante 90 dias. Foi muito emocionante também a entrevista. Deixa eu voltar para o padre Júlio Lancelotti. Porque tem uma história que as pessoas talvez não tenham ideia, não saibam. Todos os 8 anos que o Lula foi presidente da República, eu vou repetir, todos os 8 anos, todos, ele ia para São Paulo, pertinho do Natal, na semana do Natal, para fazer o Natal com os moradores de rua. Participei de vários deles, pelo menos, acho que 4 desses natais, quando eu era missionário da Pastoral do Povo da Rua. Então, era a Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, mas não era um evento só com a Pastoral do Povo da Rua. O movimento nacional de catadores, né, de material reciclado das cidades, acorria catadores, moradores de rua, de tudo quanto é canto, para partilhar este momento ali do Natal, que era o Natal da Rua, com o presidente Lula. Aconteceu em vários lugares de São Paulo, lugares simbólicos, lugares muito fortes dos moradores de rua. Então, tem uma ligação íntima, né? O Lula é o presidente da rua, né? O Lula é o presidente dos moradores de rua. É muito bonita essa ligação. E olha só que história interessante lá em Curitiba, ou aí em Curitiba, para você que está nos assistindo. Quando eu estive em Curitiba, Eduardo, então, para falar de que essa história é um vai e vem, é relação. É relação. Quando eu estive agora na Vigília em Curitiba, eles têm a cozinha numa creche que está alugada pela Vigília, ali perto, né? Não é no local da Vigília, é ali pertinho, um quarteirão, um pouquinho mais. E lá nessa creche tem uma cozinha instalada que prepara refeições para ceder tudo na gratuidade. Nada lá é pago, né? Porque as pessoas vão se mobilizando, vão levando, vão doando, e tudo se viabiliza tudo gratuitamente. Então, sai refeição lá todo dia, sai almoço para quem está sustentando a vigília ali todo dia. E não é que os moradores de rua de Curitiba descobriram. Então, diz que tem um grupo de 15 moradores de rua que todo dia, na hora do almoço, encosta ali na creche e come ali sentado no beira-fio, na calçada, para comer a sua refeição. Né? Então, essa coisa dessa relação do Lula com o povo brasileiro, e agora, nesta noite tão fria, né? O sofrimento do Lula na cadeia, o sofrimento dos moradores de rua nas ruas, e essa intimidade amorosa entre eles, é muito forte, né, Edu? Muito forte. Se você me permite, Mauro, quem foi o presidente que melhor cuidou das pessoas que nada tinham? Para a gente ser claro, objetivo, quem foi o presidente que cuidou dessas pessoas? Quem foi o presidente que fez discurso e levou catadores de papel para dentro do Palácio do Planalto? Quem foi o presidente que tirou quase 40 milhões da miséria? É uma relação absolutamente íntima. E eu vou me permitir, Mauro, humildemente, você é uma pessoa que também é assim. Você pensa no ser humano não como uma ideologia, mas você pensa como um irmão, assim como o presidente Lula pensa. A Luciana Escobar é um exemplo, que faz um trabalho em Teresópolis. Ela não vai dizer, mas eu vou denunciá-la. Ela faz um trabalho anônimo em Teresópolis, de acolhimento, de distribuição de cobertas para as pessoas que passam frio. Quer dizer, a gente precisa de humanidade. Você, Mauro, é um fundamental canal para distribuir amor e humanidade. É isso que a gente precisa, e não de um presidente como nós temos, que só distribui ódio, rancor e violência. Essa é a grande, brutal diferença. É por isso que o Lula não pode ser solto. É por isso que o Lula não pode ser solto, porque ele distribui amor e humanidade. A Madalena Vieira da Costa dizendo aqui, por favor, liberdade para o nosso melhor presidente. Josefa Betânia Revoredo Bezerra. Lula, Pernambuco te ama. Ama seu filho, né? Lula pernambucano. Nossa mãe está na sua frente, te protegendo. Vitor Costa, Lula livre e urgente. O Jonas Júnior, obrigado, Jonas, pedindo likes aqui para a nossa live. A Luciana Bernardi, 247, uma rede do bem. Muita gente chegando aqui, quero agradecer, estou muito tocado aqui pela presença de todo mundo. A Maritana Drecha, sou filha de um terreiro de Umbanda e Candomblé aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Tem uma foto do nosso querido Lula no mural do terreiro tocando atabaque. Todo o meu axé para ele.
todo o meu axé para ele. Legal, Maritana, legal. E não sei, é importante dizer, tem um pai de santo da comunidade da Umbanda de Curitiba, que é o Pai Caetano, que está sempre, o tempo todo na vigília, já visitou Lula, é um personagem importante, inclusive convidei o Pai Caetano, eu não sei se vocês sabem, nós estamos preparando um livro que a editora 247 vai lançar, a Luciana, Edu, gente amiga e querida, sobre a espiritualidade do presidente Lula. Né? Estão preparando um livro, terá vários artigos, muita gente muito legal escrevendo artigos, para se dobrar sobre esse assunto, né, da espiritualidade do presidente Lula, que cresceu, né, ela se expressa, tem se expressado de maneira muito explícita desde que ele foi para a cadeia, né, antes dele ser preso. Esse era um assunto que ele mantinha reservado, né, era um assunto familiar para ele, e agora está se expressando, está levantando muito. E o Pai Caetano, eu falei com ele e pedi para que ele também escreva um artigo para este livro. É muito forte, né? Acho que tem sei lá, Luciana, o que você faz aí em Teresópolis? Conta para nós. Mauro, acho que é o que todo mundo devia e podia fazer, porque uma das piores coisas do mundo é você ver a fome nos olhos de outro ser humano. E isso está avançando muito, as pessoas estão revirando lixo, eu moro próximo à rodoviária, as pessoas estão morando no meio da rua com um carrinho, botando as coisas num carrinho de supermercado, um fogareiro precário para cozinhar alguma coisa que consegue. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer é conversar com os amigos, ver se tem agasalho para doar, cobertor. Às vezes tem lugares que vendem super barato, cada um dá um pouco, cotiza e compra e distribui. E um pouco de afeto, né? A gente conversa uns com os outros, cada um faz uma parte, para levar um pouco não só de alimento, bebidas quentes, tá? Que as pessoas podem levar também. Sabe, eles não causam mal a ninguém, eles só estão sem casa para morar, só precisam ter um pouco de afeto. A gente só precisa ter afeto para doar, a gente não precisa ter muita coisa, né? É só as pessoas se juntarem, se unirem, e cada um pode partilhar um pouquinho e doar para eles, porque a fome não espera. Se a gente for esperar pelo poder público, eles morrem de frio, eles morrem sem nada. Então, é isso que me dói muito, muito. É você sair, você entrar no supermercado, comprar alguma coisa e ter alguém do lado de fora morrendo de fome pedindo comida para você. Não custa ajudar, não custa. É muito doloroso. Luciana, o padre Júlio Lancelotti falou exatamente isso, sabe? Nesse tempo de inverno, nesse tempo de frio, estou falando isso aqui, ó, eu falei, a gente está com uma situação de frio hoje, cobrindo boa parte do Brasil, e só no norte e nordeste que a situação é uma temperatura mais amena, uma temperatura agradável. No resto do Brasil, sul, sudeste, boa parte do centro-oeste, a gente está vivendo uma onda de frio terrível, né, que o padre Júlio falou. Leva uma bebida quente para quem está na rua. Leva uma comida quente para quem está na rua. Leva um agasalho, mas, sobretudo, vai tocar nas pessoas que estão na rua. Né? Estende a mão. Né? Saiba o nome de quem está na rua. Chame pelo nome. Porque essa é uma questão para quem mora na rua. As pessoas não têm identidade. Né? As pessoas perdem identidade. Né? Elas são apenas parte do cenário. Então, hoje à noite, ó, quando acabar aqui o Boa Noite, eu não vou conseguir sair imediatamente, ainda tenho o plantão até às 10 da noite, mas vamos combinar assim, cada um de nós que está numa cidade fria nesse momento, que depois desse Boa Noite, ou depois da atividade que está fazendo agora, dá um pulo. Com certeza, perto de onde você mora, tem gente na rua, né? Tem gente na rua. E isso, Mauro, você me permite, claro. Você, Mauro, eu volto a dizer, não é porque eu estou participando, não, é porque você é um cara que inspira muito isso, da gente ser humano. Quero aqui fazer um jabá para o Paz e Bem. Quem não for inscrito no canal Paz e Bem, conheça o canal do Mauro, que me voltou a conhecer um pouco da espiritualidade, Mauro. Eu estava um pouco distante dessa seara espiritual. E é muito importante, a gente vai ajudar alguém sem perguntar se é de esquerda e de direita, sem perguntar se votou no Bolsonaro, se votou no Haddad.
A gente tem que tratar das pessoas como seres humanos, como todos são nossos irmãos. Cada vez a gente está mais distante dessa questão da humanidade. E temos, você me desculpe a insistência, nós temos um presidente que faz questão de pontuar. Ele é um presidente que é contra o ser humano, que é contra a humanidade, que é contra a vida. A gente tem que resistir a isso. A gente tem que resistir a isso com o nosso irmão, com a pessoa que está do lado de fora da sua casa, independentemente da linhagem política dela. A gente tem que demonstrar exatamente com amor, como você, Mauro, sempre prega. O Mauro é um campeão da alegria aqui no 247, mesmo nos tempos duros. E eu te agradeço, às vezes, até no privado, né, Mauro? Muito. Às vezes que a gente está meio cabisbaixo, a Luciana é outra pessoa que está sempre de bom humor, está sempre para frente. Às vezes, quando eu estou meio em queda, eu agradeço muito a vocês. A gente tem que ter, antes de sermos de esquerda ou de direita, a gente tem que reconhecer no próximo um irmão. Estamos todos vivendo no mesmo lugar, na mesma casa, que é o planeta Terra. E é isso que a gente tem que pontuar sempre. E, Mauro, para concluir, o frio nos deprime de uma certa forma, porque tem muita gente na rua passando fome e sem teto. Mas o frio também é importante para a gente se unir cada vez mais. É um momento em que chama o acolhimento, né? Você, quando está com frio e tem alguém próximo, você se aconchega. E eu peço a todos que aconchegue alguém no seu coração, quer dizer, e tenha o presidente Lula no seu coração, que precisa desse aconchego que a gente tem para dar. E a nossa luta, né, Mauro? A nossa luta é fundamental. O inverno nos traz para dentro de casa, mas tem que nos levar esperança e força de luta. É isso que eu peço a cada uma e cada um sempre. Quero agradecer ao Francisco Medeiros, que está aqui, entrando em apoio ao 247. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Quero agradecer algumas mensagens muito calorosas, bonitas, amorosas que as pessoas estão mandando. A Cátia de Almeida Carvalho, que mensagem linda que vocês estão transmitindo, para repensarmos nossas atitudes. Obrigada pelo trabalho de vocês. Patrícia Lhasser, muito obrigado pela linda mensagem. Ângela Sadoc, nossa grande amiga. Grande verdade, Edu Moreira. Deixa eu falar para vocês o seguinte, Ana Cláudia Cortes, até aqui na Bahia está frio, eu falo da cidade de Maracás, região sudoeste do estado, e está muito frio, muito frio. A Gláucia Tavares, ótima reflexão, Edu. Olha, é assim, essa 247, essa pós-TV 247, ela de fato vai criando comunidade, né? Luciana, Edu Moreira e eu, a gente nunca tinha ouvido falar um do outro antes do 247. A gente se conheceu aqui nos chats, né? Depois eles se tornaram protagonistas, a gente tem um grupo de WhatsApp, nos encontramos nos chats do programa. O Edu é um dos líderes do canal Resistentes, porque essa é uma característica do 247. Ao contrário da ideia do capitalismo, de que o outro é sempre um competidor a ser destruído, a mentalidade do 247, e aí o Leonardo Dattucci tem um papel fundamental, ele é o presidente, fundador do 247, é uma mentalidade que não vê no outro um inimigo, um concorrente a ser derrotado, vê no outro um parceiro. Então, eu falo sempre, o 247 é uma árvore frondosa e com uma sombra generosa. Todo mundo pode repousar e ganhar força, restabelecer força e iniciar jornadas debaixo da sombra dessa árvore. Assim é o canal Paz e Bem, né, que eu fundei, assim é o canal Resistentes, que o Edu e outras pessoas fundaram também, que tem crescido bastante, tem sido um canal, né, também um canal irmão mais jovem da Pós-TV 247. Agora, em relação a isso que nós estamos falando, é assim, o Lula escreveu numa carta para mim, em determinado momento, ele diz assim, eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Então, o que eu quero dizer para mim, né, sobretudo para mim, e quero dizer também para você, Luciana, para você, Edu, e para todo mundo, quando você levanta da cadeira, quando você sai da sua casa numa noite fria dessa, e vai levar
né, como pediu o padre Júlio Lancelotti, ele pediu, sobretudo, bebida quente. Ele falou, põe um café numa garrafa térmica, porque a bebida quente aquece muito. Então, uma bebida quente, uma comida quente, uma coberta, mas, sobretudo, uma palavra de humanidade. Quando você faz isso, é o que o presidente Lula falou em relação à situação dele lá. Você volta melhor para casa. Você não fez uma caridade. Você não fez um gesto de bondade que fez de você, ai, que pessoa bonita. Não, nada disso. Você voltou melhor para casa. Você volta melhor, você volta engrandecido. Assim como o presidente Lula tem consciência de que a cadeia tem para ele, pessoalmente, um trabalho individual, um trabalho pessoal, um trabalho de reconexão dele com ele próprio, com todo o povo brasileiro, com todo o povo do mundo, com todo o multiverso que nós habitamos, que vai fazer com que, misteriosamente, ele saia de lá melhor do que entrou. É fantástico. É a mesma coisa para nós, a gente vai sair de casa e voltar para casa melhor do que saímos, se for tomarmos essa atitude na noite de hoje. É impressionante esta relação, né? Porque há uma ideia disseminada na sociedade de que a caridade engrandece aquele que faz porque ele é bom. Mas não é verdade, né, Luciana? Não é verdade. Não é verdade. Não, claro que não. A gente é recompensado, e quando a gente é recompensado, a gente isso não tem preço, não tem preço. Porque podíamos ser nós a estarmos na mesma situação. Né? Do jeito que as coisas estão evoluindo, amanhã pode ser que a gente precise da mão de alguém. Então, nunca a gente tem tão pouco que a gente não possa partilhar. Pode partilhar um abraço, pode partilhar um aperto de mão, pode partilhar uma bebida quente, a gente pode partilhar um agasalho que não usa, pode partilhar, juntar os amigos, se cada um der R$10, você compra várias cobertas, você pode partilhar muita coisa. Eu acho que nesse momento, quando a gente vai à rua, às vezes eu vejo as pessoas nas lives muito revoltadas, né, dizendo, cadê as lideranças que não chamam o povo na rua? Eu sou o povo, você é povo, nós podemos ir para as ruas. É só ir e conversar um pouco com as pessoas e ouvir. E muitas vezes o que a gente ouve é um pouco do que o Edu acabou de dizer. O povo, muitas vezes, não sabe nem o que é direita, nem o que é esquerda. Eles só estão desesperados por alguém que consiga trabalhar por eles. Porque eles foram, desde do golpe da presidenta Dilma, o povo foi abandonado. Né? E muitas dessas pessoas que eram eleitores do Lula e que, de repente, votaram no Bolsonaro, não foi por nada, não, foi por desespero mesmo. Foi por estarem perdidos, por não terem mais cuidado, por cada um de nós não chegar mais naquele irmão, naquela periferia. A gente precisa andar na rua, precisa conversar com as pessoas e ouvir o que elas esperam de um governo, o que elas esperam que a gente construa para o Brasil e construa que elas façam parte também. Porque esse Brasil que está sendo governado para a elite, para a classe média alta, isso não tem sentido. Enquanto todo o resto sangra, todo santo dia, no mundo de barbaridades que são anunciadas pelo Bolsonaro, pelos ministros do Bolsonaro, isso não faz sentido para o povo que está passando necessidade. E as coisas estão chegando cada vez mais rápido. As pessoas estão perdendo casa porque não podem pagar aluguel, estão assim, sem capacidade de consumir, fecha uma loja atrás da outra, o comércio quebrando, indústria, então, nem se fala, porque as pequenas já estão todas penduradas, também estão fechando as portas, pedindo recuperação judicial. Então, vai piorar. Antes de melhorar, vai piorar. Isso é uma percepção muito forte que eu tenho. Mas a gente precisa continuar lutando, dando as mãos, indo em frente, porque nós somos capazes de reconstruir. O dia que eu perder essa esperança e perder a crença na reconstrução, aí acabou, realmente a gente não tem mais o que fazer. E a gente pode ir conversando com as pessoas. Todas elas já estão mais abertas. Aquela onda muito, muito forte de ódio, ela se dissipou. As pessoas estão abertas, estão conversando mais, estão expondo mais suas angústias, os desesperos, o que estão perdendo, o que elas esperavam e que não veio. E aí a gente pode entrar, a gente pode acolher, a gente pode conversar. E se cada um de nós fizer isso e uma pessoa compreender, a gente conseguiu trazer todo mundo para o lado do bem. Isso é uma coisa, assim, uma convicção que eu tenho.
O pessoal do Oliveira Nunes, Sociedade de Advogados, está dizendo aqui, ó, em breve será lançado o livro Código de Deus. Aguardem, revelações do mundo espiritual sobre Lula, Dilma, TV 247 e muito mais. Abraços. O Everton Barbosa está concordando com você, Luciana, e dizendo aqui, ó, na cidade onde moro, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tenho notado o aumento de pedidos de ajuda das entidades de assistência a idosos, crianças especiais, assim como o número de pessoas com carrinhos de recicláveis. Aqui, a Anice Souza, aqui em Santa Catarina está gelado. Fico pensando no meu amado presidente Lula em Curitiba, que é muito mais frio. Que Deus o proteja e aqueça seu coração, Lula livre. A Maria de Fátima de Souza manda o apoio dela. Deixa me ver aqui quem mais manda mensagem. A Ângela Sadoc dizendo, adoro as cartas de Lula para você. Eu gosto também. Estou guardando todas, vão ficar como herança para os meus filhos e netos, com toda certeza. Com toda certeza, e são para todos nós, né? Eu faço questão de partilhar sempre. Tem uma questão interessante que acho que a Luciana e o Edu trazem para nós, e aí quero devolver a bola para o Edu, que é assim. Você quer fazer um gesto por Lula livre? Vai para a rua hoje à noite, acolher os moradores de rua, encontrar os moradores de rua. Isto é um gesto concreto por Lula livre. Por pelo menos duas dimensões, talvez mais do que isso. Primeiro, porque as coisas estão conectadas. Tudo no mundo está conectado. Há uma conexão misteriosa que une todo o multiverso. Todo o multiverso. Então, quando você faz um gesto aqui, amoroso aqui, este gesto amoroso reverbera pelo universo até chegar na cela de Curitiba. Então, sair à rua nesta noite gelada para acolher irmãos e irmãs de rua tem um sentido muito parecido com sair à rua no dia 13 de agosto para defender a educação, para defender a previdência social, para defender o fim dessa situação a que o país foi lançado. Então, ir para a rua. Ir para a rua tem várias dimensões, e elas não são excludentes, elas não são concorrentes, elas são completamente convergentes, são de grande convergência, todas elas se somam. Né? Então, vai para a rua hoje, é Lula livre. Vai para a rua dia 13, é Lula livre. Né? Acho que esta ideia, né, do diálogo cruzado no multiverso, no mundo das pessoas, no mundo, né, de todos os habitantes do planeta, né, no mundo de todas as criaturas, é fundamental para a gente reter esta ideia de que o presidente Lula tem trazido para nós muito fortemente, a ideia de que o que importa é nós nos tornarmos mais humanizados. O resto tudo não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. E há um processo, o Eduardo é um importante advogado trabalhista, há um processo de enorme desumanização nas relações do mundo do trabalho depois da reforma trabalhista, né, Edu? Enorme, Mauro, enorme, muito preocupante. Quer dizer, o governo há pouco tempo divulgou, o IBGE, não sei qual foi o instituto, divulgou um índice de um pouco de redução do número de desempregados no Brasil, mas a renda continua caindo. Quer dizer, os empregos estão cada dia mais precarizados, a terceirização graçando pelo Brasil. Quer dizer, é um combate aos direitos, é uma destruição de direitos sociais, direitos trabalhistas, a destruição agora que eles pretendem concluir dos direitos previdenciários. É um governo contra o direito, e eu faço questão de reiterar isso, Mauro, é contra a humanidade, é contra o ser humano, é contra a saúde. O ministro da Saúde é contra a saúde, o ministro de Estado da Saúde é contra a saúde pública, o ministro de Estado da Educação é contra a educação pública, o ministro de Estado do Meio Ambiente é contra o meio ambiente, quer dizer, é um governo que é contra. O Bolsonaro não enganou ninguém, ele veio para destruir o Brasil. E é isso que a gente tem que se colocar. E aí, Mauro, eu quero te agradecer muito a referência que você fez ao canal Resistente, peço a todos que não conheçam, vão lá se conhecerem, se inscreverem e tal, mas ao canal Paz e Bem, ao canal da professora Daniela Araújo, ao Vermelho Pimenta, ao Glécio Tavares,
Quero agradecer ao Du Goulart, todos os amigos nossos criados aqui, na generosidade do Mauro, do Léo Atushi, da Gisele Frederici, do Aquiles, tudo na base da generosidade do amor. E é isso, Mauro, que o presidente Lula continua ensinando quando ele diz que vai sair melhor. Isso, ele vai sair melhor. Isso é um ensinamento incrível de humanidade, de amor pela vida, de amor pelo próximo, que a gente não pode abandonar, a gente não pode lidar com os bolsominions, com o mesmo ódio que eles nos dedicam. A gente tem que responder ao ódio com mais amor, com mais acolhimento. É isso que a gente tem que fazer, porque nós somos melhores. O ser humano, não estou dizendo nós do nosso lado, o ser humano é melhor que isso. A gente tem que mostrar que eles também podem ser melhores do que isso. É esse o ponto de diálogo. E o Lula, ao dizer, eu vou sair melhor, olha que baita ensinamento, que baita estímulo para nós. A gente não pode, Mauro. A Luciana e você, Mauro, são, eu volto a dizer, são grandes energias para nós lá nos grupos. E eu falo para os outros, esse ensinamento do Lula não pode ser em vão. O cara que está preso nesse frio de Curitiba há quase 500 dias, injustamente, o Brasil todo hoje sabe, o mundo todo sabe que ele é um preso político. Isso tem que servir de energia para a gente lutar, para a gente denunciar e lutar e resistir a esse desgoverno, Mauro. Eu sempre tento fazer uma análise, longe de mim, mas um pouco mais técnica, mas hoje eu estou indignado. Talvez seja o frio que esteja acometendo o ex-presidente Lula em Curitiba. Eu estou indignado, cada vez mais indignado, e isso tem que servir de energia para todo mundo. Então, a rua é fundamental, Mauro, mas é como você disse, e hoje à noite dar um café quente para alguém é uma demonstração de Lula livre. É uma demonstração de Lula livre, porque o ex-presidente Lula transborda amor, transborda esperança. Ele preso, ele transborda esperança e energia. Ele que diz para nós, o que nos vai salvar é luta, luta e luta. Como é que a gente vai ficar parado, né, Mauro? Não vai. Olha que legal. A Denise Antônia, eu vou à rua sim, vamos conversar com todos. A Nélia Luna, olha que legal. Aqui no Rio fizemos um grupo que se chama Amigos da Rua. Vou repetir, tá? Amigos da Rua. Somos espíritas e a maioria petista. Vejam no Facebook. Então procurem no Facebook o grupo Amigos da Rua. Nélia Luna, no Paz e Bem, a gente tem um programa que se chama Caminhos do Espiritismo, da turma, né, legal do Espiritismo, grandes amigos e amigas minhas. Então, Caminhos do Espiritismo, tem programa deles toda terça-feira, às 7 horas da manhã, que é animado pelo Sejus, que é o Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, Sejus. Eles têm um canal também no YouTube próprio deles. Porque é assim, gente, não tem só espírita de direita no Brasil, não, né? Porque essa coisa dos espíritas de direita aí tomou conta, como todas as religiões, né? Católico, não. Tem muito espírita de esquerda e eles estão saindo da toca. Vamos se juntar. Nélia, vai procurar o pessoal do Sejus para ir reunindo os espíritas de esquerda do país. Dia 13, todos de mãos dadas, diz a Luísa dos Santos. Aqui em Vitória da Conquista está muito frio também, diz a Inês Souza Ferreira. Pois está avançando o frio para o Nordeste, inclusive. Deixa eu ver aqui que eu perdi um superchat. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É o frio. Achei. Deixa eu ver quem foi que eu não tinha visto. A Sueli Bechara. Vejam o filme Privacidade Hackeada Urgente. Agora entenda a filosofia do Steve Bannon, guru do Bozo. Destruir tudo para construir o mundo que querem. Tem um artigo da Valéria Dalegrave, se não estou enganado, esse é o sobrenome dela, fazendo uma boa descrição deste documentário, Privacidade Hackeada. Tá na seção de artigos, que é aquela seção de artigos brancos, da página no 247. Leiam que vale muito a pena. A Márcia Muniz dizendo, eu sou espírita de esquerda, é isso aí. Vânia Batista, eu sou espírita e sempre fui de esquerda, é isso aí, gente. Não vamos deixar esses espíritas de direita se apropriarem da ideia do espiritismo, como
nós católicos não queremos... Aqui, ó, mais uma, Ana Lúcia Mello. Mauro, sou espírita de esquerda com muito orgulho. Gente, ó, procura a turma do Sejus, vão se organizar. Né? Como também sou católico de esquerda. E eu tenho tanto amigo do candomblé de esquerda, da Umbanda de esquerda, né, do Santo Daime, do Islã, do judaísmo. Gente, o terreno da espiritualidade não é deles, não. O terreno da espiritualidade é nosso. E este terreno, e aí quero passar para você, Luciano, já estamos caminhando para o final, para uma outra questão que o presidente Lula nos traz. Não tem ódio. Não tem ódio. Esse é um tema, o Lula diz isso também, numa outra carta para mim, disse, estou trabalhando o tema do ódio o tempo todo, eu não quero odiar. Você acha que o Lula tem ódio do Bolsonaro? Tem nada, como eu também não tenho, gente. Vou ser bem sincero com vocês, eu quero que o Bolsonaro seja feliz. Eu não quero a infelicidade do Bolsonaro, eu não quero a infelicidade nem dele, nem dos filhos dele, não quero desejar desgraça nenhuma para eles, nenhuma. O que eu não quero é que eles destruam o meu país. Não quero que eles façam o mal que eles fazem ao povo brasileiro. Não quero que a dinâmica de ódio deles se transforme numa dinâmica de governo no Brasil. Mas eu não tenho ódio, como o Lula também não tem ódio do Bolsonaro. É só ver nas entrevistas, fica claro isso nas entrevistas do Lula. A gente quer outro caminho, e o nosso caminho é outro. Eu olho nos seus olhos, Luciano, eu vejo também, né, esse seu desejo de um outro caminho. Nosso caminho não é o caminho do ódio. Nós não vamos responder ao ódio deles com ódio. Não é uma guerra de ódios que vai resolver a nossa situação. Né, Luciana? Absolutamente, não. Nosso caminho é um caminho muito mais próspero que isso, muito mais cheio de amor, muito mais fértil. A gente quer ampliar isso, a gente quer ampliar junto com a luta, a gente quer ampliar isso. E a gente quer partilhar esse amor para fazer com que as pessoas entendam que esse nosso amor também serve de bandeira e de marcha para a gente tirar o presidente Lula da masmorra de Curitiba, porque não é justo. E a mesma justiça que a gente deseja aos nossos irmãos, a gente deseja ao Lula também. Porque eu não desejo que ninguém esteja encarcerado sem ter um julgamento justo, eu não desejo que ninguém esteja preso sem ter percorrido o devido processo legal, que eu acho isso uma coisa assim absurda. Então, prisões em primeira instância, segunda instância, ou prisões preventivas que ficam lá, a pessoa fica lá jogada, esquecida. Isso a gente precisa rever isso também, isso tem que acabar. Né? Presídios abarrotados, uma desumanidade, uma coisa horrorosa, seres humanos tratados como se fossem, eu nem sei dizer o que como se fossem o quê, né? Porque eu tenho meu cachorrinho aqui, eu não posso nem dizer que como se fossem bichos, porque eu acho que então, fica injusta a comparação, Mauro, muito injusta. E eu não posso desejar para o outro aquilo que eu não quero para mim. Esse é um princípio assim, muito básico. Né? Então, a gente não tem que discriminar um irmão, a gente não tem que discriminar a religião do outro, a gente não tem que discriminar coisa nenhuma, a gente tem que aprender a abraçar cada vez mais. E é isso que eu venho fortalecendo cada vez mais nessa jornada. Sabe, porque esse processo todo de injustiça social que a gente foi submetido, e aí a primeira pessoa que trabalhou por nós, conseguiu com muita luta, trabalhar por dentro desse governo, dessa sociedade, dessa elite brasileira, ele conseguiu, o Lula conseguiu, tanto é que o PSDB não conseguiu conter o Lula, o PMDB não conseguiu conter o Lula, e está aí o que a elite conseguiu, chocaram ovos da serpente, colocaram o Bolsonaro. E olha, eles têm vergonha do Bolsonaro, da figura do Bolsonaro, mas eles não têm vergonha do programa que ele atua na destruição do Brasil e na entrega de tudo, não. Então, se por um lado eles não querem que aquelas bobagens, aquelas atrocidades que ele fala, né, podiam ser grotescos, eles não, né, estão sendo discriminados, enfim, sofrendo constrangimento, essa é a parte que eles não gostam, mas a parte da destruição está ok. Entregar a previdência, nossa previdência solidária, deixar os velhos morrerem de fome, os doentes sem acesso à solidariedade, as pessoas que descontaram a vida inteira por uma previdência social e que estão prestes a perder,
Isso não importa. Para dar dinheiro aos bancos, eles estão felicíssimos. Então, a gente tem que lutar por uma consciência maior, por um país melhor. E um país melhor só vai ser construído por nós, que somos parte do povo brasileiro, que precisamos desse cuidado, precisamos desse acesso ao Estado, precisamos desse bem-estar social, e não podemos deixar o único que realmente, de fato, lutou por nós, injustamente preso. Então, isso é parte da nossa luta. A gente distribui amor, para esse amor chegar ao Lula e essa corrente muito positiva nos ajudar a informar os outros, porque eu só vejo a informação, e informação educativa, ajudando a gente a formar uma corrente que torne insustentável a possibilidade deles continuarem nos massacrando dessa forma. É a única forma de derrubar esse governo. Eu não vejo que sair Bolsonaro, entrar Mourão ou Rodrigo Maia, não é solução. Não é solução. Lógico, nós precisamos dar um basta em tanta maldade, mas essa maldade ela tem que ser trabalhada de vez. E é necessário que a gente faça valer a nossa vontade. A gente precisa votar de novo e votar com legitimidade, sem fraude, né? Sem essa ganância que dividem o nosso país, sem a nossa participação. Poucos dividindo o que é de muitos. Estou muito emocionado. Nossa, para mim está sendo um privilégio trabalhar nesse plantão do primeiro fim de semana de agosto, aqui no 247, e fazer o Boa Noite ontem e hoje. Ontem eu fiquei muito emocionado no encontro com o Adriano Diogo, porque em determinado momento, o Adriano Diogo relatando, então, a prisão dele, a tortura e todo o trabalho, né, das comissões de anistia, a Comissão da Verdade, né, as comissões de familiares de presos políticos, desaparecidos políticos, né? Então, falando desse trabalho todo, dizendo um número chocante, né? Foram mais de 100 mil pessoas presas durante a ditadura militar. O número é muito maior do que eles querem nos fazer crer. E aí foi muito forte, porque durante a conversa, as pessoas no chat começaram a se manifestar, até comentamos, Luciano e eu, né, como foi forte isso, das pessoas falando, familiares, né, que foram presos, que foram torturados, que foram demitidos, que foram perseguidos. Foi um negócio assim impressionante, impressionante. E agora está acontecendo a mesma coisa aqui. Já correu um pouco, eu estava tentando segurar aqui, já correu, mas a quantidade de pessoas que está dizendo aqui, a Sandra Helena, sempre fui espírita e sou de esquerda sempre. Alguém aqui passou agora dizendo que é de Umbanda e que é de esquerda. Muita gente dizendo que é espírita de esquerda, né? Muita gente aqui dizendo que é evangélico e evangélica de esquerda, né? Eu estava até mantendo aqui o dedo em cima para segurar, mas começou a correr aqui. Anice Souza, sou católica de esquerda e petista. Sou espírita de esquerda. Catarina Lunardelli. A Jacir Silva. Mauro, sou espírita de esquerda há mais de 60 anos. Muito legal, muito legal. Margot Silva da Silva. Sou espírita e sou Lula livre. Várias pessoas evangélicas também se manifestando aqui, dizendo que são também de esquerda. A Fracilene Torres Mourão Rodrigues, eu sou católica de esquerda militante. O Rodinei Oliveira, sou umbandista e de esquerda. Aqui alguém que passou e falou, sou ateu e de esquerda. É isso aí. É todo mundo junto nesse caminho. O que é importante dessa jornada? Eu estou achando que a gente está acordando para um novo tempo no Brasil, sabe? As pessoas começando a sair, a gente estava com muito medo. Lembra no ano passado? A gente não saía de vermelho na rua com medo de apanhar. Não conversava em voz alta nos restaurantes com medo de apanhar. E acho que esse medo está começando a passar, as pessoas começam a sair, e nesse terreno da espiritualidade, houve um momento nesse país que a gente achou que Deus tinha bandeado para o outro lado, que Deus tinha virado o Deus dos ricos. Mas não é isso que aconteceu. E começa a haver um novo caminho de espiritualidade a partir dos pobres, a partir... Né, teve alguém que falou que a religião não tem esquerda e direita. Tem sim, religião tem sim esquerda e direita. Né? Porque a religião tem ou é um caminho com os pobres ou é um caminho com os ricos. Então, ou é um caminho pela esquerda ou é um caminho pela direita. Não tem três caminhos. Não existe um caminho que não seja de um lado e de outro. Né?
Ritinha Bifano, obrigado, gente, pelo programa de hoje, pelo ânimo, pois tem dias que não tenho vontade de levantar da cama de tanta falta de perspectiva, mas a gente vai se animando uns aos outros. O pessoal da Alternativa Rock, sou ateu e de esquerda por Lula livre. Márcio Santos, sou espírita e sou de esquerda. É isso aí, gente. A gente vamos juntando, vamos nos juntando e vamos ampliando essa roda de conversa. Vamos tomar conta do Brasil. Nós vamos tomar conta do Brasil, vamos tomar conta das ruas do Brasil, e as ruas vão libertar Lula. Quero devolver para você, Edu, depois quero devolver para a Luciana. Tinha prometido um boa noite para vocês até antes das 9, né? Para a gente acabar umas 10 para as 9, mas é mais de 9 horas, a coisa foi longe. Edu, queria devolver para você fazer considerações para nós. Nossa, você aprende demais com você, e aí se despedir da nossa comunidade da Pós TV 247. Mauro, hoje é um dia muito especial para mim, primeiro que está na presença sua, da Luciana, e hoje, por acaso, meu filho mais novo fez 15 anos de idade. E legal, parabéns para ele. Você sabe disso, mas eu parei para te atender, para atender a estar aqui com as pessoas, porque a gente tem que ter esperança. O presidente Lula nos ensinou isso, a gente tem que ter esperança na luta. Primeiro, a religião tem esquerda e tem direita, mas temos hoje o Papa Francisco que ensina o caminho. É o caminho da tolerância, é o caminho do acolhimento, é o caminho de se dar um pouco mais ao próximo. O ex-presidente Lula nos ensina isso diuturnamente. Quando ele está lá dentro daquele lugar que a gente imagina com dor na nossa alma, gelado, com dor na nossa alma que nos emociona, mas ele está sempre preocupado, não é com ele, é com o povo brasileiro. Isso é um ensinamento brutal a cada um de nós. E, Mauro, para terminar, eu quero agradecer demais o teu convite, a estar na presença da Luciana, e lá no canal Resistente, a gente fez uma live essa semana, e eu quero terminar com o mesmo pensamento, que eu acho que é um pensamento para dar ânimo para as pessoas. Alguém que você leu aí disse que às vezes não tem vontade de levantar da cama. E é um pensador que eu gosto demais, que já faleceu, Eduardo Galeano, e que ele sempre falou de uma frase, quer dizer, as pessoas falam que a frase é dele, mas ele mesmo disse que não era de um jornalista argentino ou espanhol, não lembro, chamado Fernando Birri, e ele dizia o seguinte: a utopia está lá no horizonte. Perguntaram para ele, mas o que é utopia para você? E ele responde, a utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia, então? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, Mauro, que o 247 nos deixa todo dia, toda noite. A gente não pode deixar de caminhar. Eu penso num mundo, eu tenho certeza que o Mauro, que a Luciana também, a gente pensa num mundo totalmente diferente desse que a gente vive. A gente vai assistir essa transformação, eu não sei. Os meus filhos, às vezes, pai, você fica aí lutando. Eu quero ensinar eles, não é um mundo diferente, eu quero ensinar eles, aproveitando esse dia especial, como eu me referi, eu quero ensinar eles que tem que continuar lutando, tem que caminhar, a gente tem que caminhar. Mauro, eu realmente estou emocionado pelo dia, quero te agradecer demais o convite, agradecer a Luciana, agradecer ao Léo, a todo mundo do 247 que nos ensinou também muito a caminhar. Obrigado, Mauro. Somos irmãos, Edu, somos irmãos mesmo. Luciana, contigo. Primeiro, lógico, a gente agradece porque nós estamos aqui reunidos e conseguindo passar uma coisa boa para as pessoas. Parabéns, Edu, pelo seu menino, que essa idade é um marco especial na vida de todos eles. E povo de São Paulo, não esquece, amanhã tem Povo Sem Medo nas ruas de São Paulo, com bolos. Então, vamos para a rua São Paulo, vamos começar a sacudir aí por Lula livre e por todos os nossos direitos que estão ameaçados. E eu queria deixar sempre essa mensagem de muita esperança, que não percam a esperança, que a gente se dê as mãos, que a gente tenha, assim, se eu vou estar viva para ver o mundo que eu desejaria, não sei,
mas as minhas sementes eu aprendi que eu posso espalhar por aí. Então, eu vou lutar todos os dias e vou deixar minhas sementes espalhadas. Alguém há de aproveitar, né? Pela liberdade de Lula, pela justiça de todo o povo brasileiro, porque somos milhões de Lulas. E uma ideia não se aprisiona. O Lula deixou as ideias dele para nós estamos passando para os outros, e amanhã os nossos filhos também vão passar. Lula livre, Brasil livre. Eu quero fazer um apelo, desculpa, Mauro, te interromper, eu quero fazer um apelo para o Léo Atus, que você esteja presente, Mauro, na entrevista com o Lula, porque você merece, viu? Aquelas cartas que ele direciona a você são um chamado, ele está te chamando a participar, Mauro. Vamos ver. Desculpa, Léo. Vamos ver, a gente vê. É o seguinte, a Luciana falou, de fato, nesta segunda... Então, tem ir para a rua hoje à noite para conversar com nossos irmãos e irmãs da rua, sobretudo irmãos, né? A imensa maioria são homens nas ruas. Amanhã tem rua em São Paulo, tem essa manifestação Ditadura Nunca Mais da Frente Sem Medo, às 5 horas da tarde, lá no vão do MASP, e há uma manifestação da Frente Sem Medo, né? O Boulos convocou, mas entrevistei a Gleisi agora essa semana aqui na Pós TV 247, ela disse que ela vai, né? Então vai ser uma manifestação unificada das esquerdas em São Paulo nesta segunda-feira, e todo mundo esquentando o coração e os motores para o dia 13 de agosto, que vai ser bem, bem importante. O Mauro Sérgio diz aqui, o cristianismo é de esquerda, amor ao próximo. A Sueli Resistência, 45 milhões de brasileiros saíram agora para votar, né? Para votar, acho que não há data. Agora, com certeza, terá mais. Então, gente, dia 13, todos nas ruas, Lula livre, Lula livre. Quero agradecer demais todo mundo que está aqui na roda. Estou me sentindo muito privilegiado por essa nossa conversa, né? A nossa aqui, os três que estão aqui na frente da tela e todo mundo... todo mundo que participou, tanta gente, olha, eu não consegui falar nem um décimo das manifestações das pessoas aqui, muito bonitas, muito fortes. Estou muito, muito impactado, muito agradecido por ter aprendido tanto nesse programa de hoje com vocês, gente aqui, aprendi demais com vocês aqui nessa linda roda de conversa aqui no nosso chat, aprendi demais com você, Edu, com você, Luciana. E a gente vai seguindo, né? A gente vai seguindo por Lula livre, a gente vai seguindo por um país justo, por vida digna para nós, nossos filhos, nossos netos, por um país soberano, como o Lula tem feito questão de falar, e por um caminho de amor, né? Um caminho de amor e de paz e bem. Valeu, gente. Paz e bem. Bom fim de domingo para todo mundo.